Graças e paz a todos que nos acompanham pela internet. Essa é a terceira mensagem da série Propósitos. Se você tem sido abençoado através dessas mensagens, eu convido você a se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para que você possa estar acompanhando tudo que Deus tem feito e ser participativo junto conosco como igreja. É um prazer tê-lo aqui no nosso canal no YouTube. Deus te abençoe. Jeremias capítulo 1. Versículo 1. Quem achou, diga amém. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim, ao qual veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Ele veio também nos dias de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º, de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Versículo 4. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Vamos ler novamente, versículo 5. Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou menino. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, falarás. Não temas diante dele, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca. E disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações, sobre os reinos, para arrancares, para derrubares e para destruíres, para arruinares, e também para edificares e para plantares. Ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo: que é que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Amém? Amém, irmão? Quem está animado essa noite, diga amém. Anima aí, crente. Presta atenção. Nós temos falado a respeito de o que é propósito, como descobrir qual é o meu propósito. Nós falamos as 2 primeiras semanas exatamente a respeito disso. O propósito é a intenção de Deus para nós. Nós descobrimos e entendemos nessa série que o propósito nós recebemos antes de nós nascermos. Você entendeu isso? Você recebe o propósito antes de você nascer. Nós entendemos também e aprendemos que nós, para vivermos o propósito de Deus, temos que suportar o processo. E o propósito antecede a promessa. Processo, propósito e promessa. Nós falamos na segunda mensagem, que foi a semana passada, a respeito de tão importante quanto você descobrir o propósito, é você descobrir quais são as pessoas que fazem parte desse propósito. Deixa eu te falar uma coisa, quero recapitular aqui. Existem muitas pessoas que nós queremos colocar na nossa vida para viver um propósito que é nosso, e elas não fazem parte desse propósito, e nós vamos nos frustrar. E existem pessoas que muitas vezes nós temos receio de colocar na nossa vida, mas elas são fundamentais. E Deus vai usar pessoas para nos lapidar, para nos forjar, para nos abençoar, para manifestar aquilo que é só potencial e transformar em realidade. Então, tão importante quanto descobrir o propósito é entender o seguinte: quem faz parte desse propósito. A mensagem dessa noite, ela tem
alvo. Se nós entendemos como fazer para descobrir o propósito, que é se conectando a Deus. Se nós entendemos a semana passada que nós precisamos nos conectar a pessoas para viver esse propósito, hoje nós vamos receber de Deus o que é que nós precisamos para ativar esse propósito. Você crê e você entende que há um propósito de Deus sobre a sua vida, irmão? Diga amém. Você crê? Glória a Deus. Você crê que Deus está colocando pessoas perto de você e Deus está afastando outras pessoas para longe de você? Você crê nisso? Amém. Ok. É uma chave poderosa. Eu já sei como faço para viver o meu propósito. Eu tenho que me ligar a Deus. Eu tenho que buscar. Eu tenho que consagrar. Eu preciso jejuar. Ok. Eu também preciso me relacionar com as pessoas certas e parar de me relacionar com as pessoas erradas. Ok. Entendi isso. Mas esse entendimento, preste atenção nisso, esse entendimento não basta, porque esse entendimento a maioria das pessoas tem. Esse entendimento é fácil de você adquirir. O que determina se você vai viver o propósito de Deus na sua vida não é apenas você conhecer esse propósito, porque posso te falar, tem um monte de gente, inclusive aqui, que você sabe qual é o propósito, só não tem coragem para viver ele. O fato de conhecer o propósito não é tão importante quanto você entender como viver esse propósito. O propósito é algo que Deus cumpre em mim, mas como é que eu vou viver esse cumprimento de Deus na minha vida? Existe algo que você precisa receber nessa noite, e talvez você já recebeu, só que talvez você não faça uso disso. O que, pastor? O que ativa o propósito de Deus na minha vida, o que me faz estar apto, pronto e alinhado para viver o propósito, conectado com as pessoas certas, é uma palavra. Tudo que você precisa para que Deus manifeste e cumpra o propósito dele na sua vida é viver a palavra dele sobre a sua vida. Eu estou muito feliz. Minha mãe está por aqui agora, ela está frequentando os cultos, está vindo na consagração comigo. A gente está buscando a Deus junto, eu fico muito, muito feliz mesmo. E minha mãe, a gente conversa muito sobre culto, sobre palavra. Desde quando ela estava lá em São Paulo, agora ela mudou para cá, a gente tem conversado esses dias, ela tem falado comigo. Ela fala assim, sabe filho, ela me chama de filhinho ou de maninho, tá? Mas para não me constranger, ela fala assim, sabe filho, eu tenho algo comigo que eu não sei se todo mundo tem, eu não sei se é um dom, mas eu tenho algo comigo, que é guardar a palavra. Quando Deus fala algo, eu guardo, mesmo que não seja para mim, e isso é muito bom, porque quando eu guardo a palavra, quando eu não apenas escuto, mas eu dou ouvido à palavra, eu vou guardar ela e vou começar a viver o que? A expectativa do cumprimento dessa palavra. Esses dias eu estava conversando com ela a respeito de uma decisão que eu estava pensando em tomar tal, e ela falou assim, calma filho, porque às vezes você está pensando em colocar a sua mão, mas eu lembro que você me disse que Deus te deu uma palavra, que você vai receber isso, você não precisa ir buscar. Eu falei, é verdade. Eu fiquei feliz, que eu falei assim, poxa, minha mãe está aqui porque Deus trouxe ela para me fazer lembrar de palavras que eu recebi, talvez não lembrava. Então, o que nós precisamos para viver o propósito, para estar ativos no propósito? Uma palavra. Agora você precisa entender, fazendo um link com a semana passada, que se você precisa de uma palavra, essa palavra vai vir por intermédio de alguém. Você precisa se conectar com pessoas que têm uma palavra de Deus para a sua vida. Eu acho lindo, porque já disse isso. Existem pessoas que estão aqui, que têm estado conosco, que têm somado a comunidade do reino, que elas não são pessoas muito próximas a mim, mas elas estão conectadas a mim. Por quê? Porque elas entendem que elas estão aqui e Deus me colocou aqui para liberar uma palavra, para ela viver o propósito de Deus na vida dela. E eu louvo a Deus porque a palavra que tem saído desse altar, ela tem se manifestado e se tornado realidade. Quantos aqui já viveram o cumprimento de uma palavra que saiu desse altar aqui? Já, glória a Deus. Então eu preciso entender uma coisa, para que Deus vire a chave da minha vida, para que Deus vire a chave da minha história, para que Deus ative em mim um tempo de cumprir, um tempo de romper, um tempo de abundância, eu preciso estar alinhado e percebendo quem é que Deus vai levantar para virar a chave da minha vida. Posso te falar? Eu já disse aqui esses dias,
Vamos ver se você lembra disso. Se você não souber, o Felipe está aqui. E se o Felipe não lembrar a resposta, ele sabe, só não lembra. Presta atenção. Quem é o maior rei da história de Israel? Obrigado, Felipe, essa você lembra, amém? Quem é o maior rei da história de Israel? Quem é o maior rei da história de Israel? Irmão, você não sabia, faz de conta que você sabe, é Davi, vai lá. Quem é o maior rei da história de Israel? Davi. Davi matou Golias, sim ou não? Essa você sabe, irmão. Davi, eu não sei se você sabe detalhes da história de Davi, mas Davi, ele foi um homem de conquistas inigualáveis. Só que Davi não seria Davi se Deus não tivesse levantado Samuel na vida dele. Eliseu não seria Eliseu se Deus não tivesse levantado Elias na vida dele. Quem seria Josué sem Moisés? Quem seria Timóteo sem Paulo? Quem seria Pedro sem Jesus, o discipulador? Deus sempre vai levantar uma pessoa num momento estratégico para virar a chave da sua vida. E você precisa entender isso. Que às vezes, em momentos específicos, serão pessoas que você nem imagina. Você está aí, diga amém. Presta atenção aqui, irmão. Às vezes vai ser pessoas que você nem imagina. Sabe por quê? Porque talvez você esteja com os seus olhos meio desfocados para perceber algumas coisas. Mas eu me lembro de momentos estratégicos, pontuais da minha vida, que Deus levantou pessoas que eu menos esperava, para olhar para mim e liberar uma palavra de encorajamento. Eu lembro um dia, quando eu cheguei para alguém e falei assim: eu não sei o que eu vou fazer, eu estou com um problema na igreja, e olha, eu não sei, acho que não vai dar para resolver, eu acho que nós vamos ter um grande problema, uma grande frustração. Alguém olhou para mim e falou assim: pastor, em nome de Jesus, esse problema não é maior que o Jesus que você prega, isso não é nada perto daquilo que Deus vai fazer na nossa vida, posso orar por você? Pessoas que a gente nem imagina. Pode falar, talvez essa pessoa seja a sua esposa, talvez essa pessoa seja o seu pai, talvez essa pessoa seja você na vida de alguém. Mas Deus sempre vai levantar alguém para liberar uma palavra. Só que sabe qual é o problema? Deus, para usar alguém para liberar uma palavra, Ele precisa de uma boca disponível. E o nosso problema é que nós não estamos dando disponibilidade para Deus nos nossos lábios. Você está aí, irmão? Por quê? Porque muitas vezes alguém chega para você e fala assim: ei, por favor, olha, eu preciso de uma oração, olha, minha vida está assim. Quem nunca, irmão? Você está bem de boa, alguém chega para você e começa a falar um monte de problema. Olha, minha casa está assim, minha situação está assim. E você tem uma palavra, mas você não tem coragem de falar, porque você tem medo. Posso te dar um conselho? Quando Deus colocar uma palavra na sua boca, não segure, libere essa palavra. Pastor, mas eu tenho medo. Eu tenho medo, pastor, porque, poxa, e se não acontecer? Essa é a questão das pessoas. Mas e se for da minha carne, da minha emoção? Irmão, tem tanta gente liberando maldição da carne. Tem tanta gente emprestando a boca para falar mal dos outros. Tem tanta gente emprestando a boca para falar tanta porcaria, irmão. Posso te falar uma palavra de encorajamento, ainda que seja da sua alma, que não tenha vindo de Deus, ela não vai fazer mal para a vida de ninguém, não. Porque eu acho lindo isso. Tem crente que tem medo de profetizar, mas não tem medo de falar dos outros. Tem medo de profetizar, mas não tem medo. Eu vou parar porque vai para o YouTube, irmão. Depois o pessoal não quer mais assistir. Eu vou falar. Tem medo de profetizar, mas não tem medo de ficar falando mal do irmão, da irmã, e depois ela posta a foto. Minha amiga, mais falsa que a serpente do jardim do Éden. Mas liberar uma palavra eu não vou. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Sabe o que eu estou orando? Eu estou orando para Deus te pegar por dentro, para que você não consiga mais segurar a palavra que Ele coloca na sua boca. Sabe por quê? Porque existem situações que serão transformadas através da palavra que você vai liberar. Existem vidas que serão salvas por causa da palavra que você vai liberar. Quantas vezes você fala assim: poxa, pastor, eu tenho medo, você acha que minha perna não treme? Eu lembro há pouco tempo atrás, quando eu disse aqui num culto, falei assim: olha, Deus está curando alguém agora. O diabo queria fazer você sangrar até a morte, mas Deus está te curando agora. Irmão, você tem noção do que é isso? Eu falo uma coisa dessa, depois eu vou para casa e falo: Deus, só o Senhor mesmo.
Eu lembro que no começo eu liberava uma palavra e ficava preocupado. Ai meu Deus. Depois eu entendi uma coisa, irmão. A palavra não é minha, eu só sou o canal por qual ela passa. Quem se responsabiliza para fazer cumprir a palavra é quem liberou ela, e você só está transmitindo. Não, você não entendeu, você só está transmitindo. Solta a palavra que Deus vai se encarregar de fazê-la cumprir. Você está aí? Então libere palavras, mas se prepare, esteja aberto para as pessoas que Deus colocar estrategicamente na sua vida para liberar uma palavra. E posso te falar, vão ter momentos também que você não vai ter ninguém para liberar uma palavra sobre a tua vida. E você precisa entender que às vezes Deus não vai incomodar ninguém para falar com você. Sabe por quê? Porque Ele quer que você escute direto da boca dEle. Direto da boca dEle. Eu lembro que um tempo atrás, o Felipe falou assim: pastor, Deus não usa ninguém para falar comigo. Eu falei: porque você já tem intimidade suficiente para ouvir direto dEle, irmão. E quando a gente tem acesso à boca dEle, Ele não precisa usar ninguém para falar com a gente. Pode falar uma coisa: se Deus está usando muita gente para falar com você, é sinal que você precisa se aproximar mais dEle. Está aí? E quando nós não temos ninguém para falar conosco, há um problema. Porque quando nós não temos essa palavra, o que a gente vai fazer? A gente vai querer levar a nossa vida, a nossa história do nosso jeito. Começa a pregar aqui. Jeremias capítulo 1, versículo 1 fala o seguinte: e veio a palavra do Senhor a Jeremias, filho de Ilquias, sacerdote. Olha aqui para mim, presta atenção. Eu gosto muito de enfatizar todas as vezes que eu prego palavras proféticas, eu gosto muito de enfatizar isso. A palavra ela vai até Jeremias, não é Jeremias que vai atrás da palavra. É por isso que eu digo para você que é errado você dizer que vai buscar uma palavra. É a palavra que te busca. E veio a palavra do Senhor a Jeremias, filho de Ilquias. Qual é a importância dessa informação? Nós estamos falando de um povo oriental, um povo que tem uma cultura patriarcal. O que é uma cultura patriarcal? Uma cultura patriarcal é: se o pai é pastor, o filho vai ser pastor, o neto vai ser pastor, o bisneto vai ser pastor. Se o pai é carpinteiro, o filho vai ser carpinteiro, o neto vai ser carpinteiro. Se o pai é professor, o filho vai ser, e o neto vai ser. Por quê? Uma cultura patriarcal, a paternidade, ela transfere aquilo que ela é e que faz. E esse ciclo não se interrompe. É uma cultura, um princípio que Deus estabeleceu. Quando nós lemos aqui, versículo 1, Jeremias, filho de Ilquias, sacerdote, debaixo do entendimento da cultura patriarcal, se o pai é sacerdote, Jeremias vai ser o quê? Você precisa entender uma coisa muito poderosa. Mais baixo. Você precisa entender uma coisa muito poderosa. Quando a mãe de Jeremias engravidou, havia uma expectativa santa, porque todo mundo olhava para ela e dizia assim: se for menino, está no seu ventre o futuro sacerdote da nossa terra. Então, você precisa entender isso também, que o filho, quando está no ventre, quando a mãe está gestacionando, não sei por que a risada, mas quando a mãe está gestacionando, o pai, tudo que ele fala, o feto, a criança recebe e absorve. Eu sempre brinquei com o Azaf, presta atenção, só para você entender. Nós vamos fazer ultrassom, para nós ganhamos, irmão, o ultrassom lá com uma tal de doutora Denise de Sorocaba, que nunca erra essa mulher, e a gente foi lá. Eu sabia que era menino, mas nós fomos fazer ultrassom, e eu lembro que quando a Andresa deitou lá, a médica passou aquele negócio na barriga dela assim, ela falou assim: não está dando para ver, dá uma voltinha para agitar ele. Eu acho que ela andou demais.
Ó, escuta. E aí eu falei, eu tive a belíssima ideia. Peguei meu celular e falei assim, eu vou colocar uma música aqui. Eu coloquei Fernandinho cantando Galileu. Irmão, eu já fiz um vídeo disso, está no Face. Eu coloco no carro, Galileu, o Asaf já fica assim, ó. Eu troco ele fica bravo, ele chora. É incrível a memória dele, por quê? Porque quando a Andresa estava gestacionando, ele adquiriu essa informação e ficou na memória dele. Agora presta atenção, existem crianças que têm sintoma de rejeição, porque no pai, o filho falava, na barriga, na gestação, o pai falava assim, esse filho não é meu. Eu não queria essa gravidez. Existem crianças, presta atenção, que tem problema no seu comportamento sexual, porque o pai, antes de saber que era menino, ficava minha menina. E o pai está liberando uma palavra. A criança absorve isso. Jeremias, quando estava no ventre da mãe dele, diziam assim, sacerdote. Jeremias nasce. Eu fico imaginando, porque naquela época não tinha ultrassom, então a mulher dele ia para o lugar de fazer o parto, e o sacerdote ficava esperando, e para o pai que era sacerdote era lindo, porque era a continuidade da história. Então o Jeremias, ele vai nascer, e a mulher que faz o parto, ela grita lá de dentro, é um varão. E o Quias do lado de fora celebra, porque na cultura oriental ter um filho homem é bênção. Por que é bênção, pastor? Isso aí é machismo? Não. Porque quando um pai tem um filho homem, ele não perde esse filho. Porque no casamento, o filho vai buscar uma garota para se casar e traz. Mas quando tem uma filha, ele cria e alguém chega e leva embora. Pelo menos devia levar. Por que eu estou falando isso? Porque é responsabilidade do homem que quer casar, ter um lugar para levar essa mulher que ele quer ter para ele. Isso é outra história. Então o pai se alegra. E o Quias, no momento que recebe essa notícia, diz, o meu sacerdócio vai ter continuidade. Se alegra, celebra. Jeremias, e você precisa entender que diferente do nosso tempo, irmão, eu vou te falar, conhecimento de causa, eu sinto na pele isso. Quando eu chego em ambientes, as pessoas falam assim, esse aí é pastor, as pessoas já olham, ah é? Tem uns que até segura a carteira. Porque a ideia que se tem de pastor hoje, pastor tem um olhar pejorativo em cima dele. As pessoas dizem assim para mim assim, qual a sua função? Eu falo assim, eu sou pastor, e seu trabalho? O senhor não trabalha? Nós fomos financiar o nosso carro. E aí o vendedor falou assim, qual é a profissão? Eu falei, pastor. Aí o gerente gritou lá de trás, não põe pastor não. Aí ele saiu da sala dele, chegou na mesa, falou assim, posso falar uma coisa? Eu sou cristão, eu sou evangélico, mas se colocar pastor na ficha, o banco reprova antes de analisar qualquer coisa. A imagem que meus colegas estão deixando, né? Hoje, ser sacerdote é uma coisa não louvável. Naquela época, irmão, o sacerdote passava na rua, todo mundo abaixava a cabeça. Ele era honrado porque ele representava Deus. E representava o povo diante de Deus, representava Deus para o povo. Posso te falar uma coisa? Você quer ver o povo feliz? É quando encontra um pastor pobre. Não, vou te falar, irmão, de coração. Talvez alguns de vocês que pertencem a essa casa já escutaram essa história. Seu pastor, reclama de barriga cheia. Sua igreja é rica. E fala isso de forma pejorativa. Eu lembro de um dia que alguém chegou para mim e falou assim, rapaz, encontrei um homem de Deus. E eu estou com esse homem faz 7 anos que eu sou ovelha desse pastor. Eu falei, faz 7 anos que eu estou lá na igreja. E faz 7 anos que esse pastor ele vai a pé para o culto. Eu falei, você não tem vergonha na cara? Porque se você tem carro, por que você não busca ele? Posso te falar, irmão? Como eu era amado quando eu andava a pé.
Como eu era amado quando eu dividia ovo. Eu recebia muita oferta quando a gente tinha uma situação mais difícil. Porque as pessoas, elas querem te ver bem, mas nunca melhor que elas. O pastor naquela época, sacerdote naquela época, entenda sacerdote como pastor. O sacerdote naquela época, ele era muito rico. Porque, olha aqui para mim, em nome de Jesus. Naquela época, e só para aquela época, o dízimo não era opcional. Não era você assim, eu vou dar, não vou dar, não. Para eles era mandamento, então quem não entregasse o dízimo pecava. Agora pensa você, um sacerdote numa cidade com 5.000 pessoas, e ele receber 10% de todas as 5.000 pessoas. Ele era muito rico. Porque essa ideia de querer sacerdote pobre é do povo brasileiro, irmão. A ideia de Deus, o princípio de Deus sempre foi enriquecer os homens que servem a Ele. Então, pensa só. Fala em uma profissão que está dando muito dinheiro hoje em dia. Mercado financeiro, né? Mercado financeiro dá dinheiro, irmão? Dá, né? Ser youtuber, é isso? Pensa numa profissão que ganha muito dinheiro. E seu filho nascer já com uma vaga no mercado financeiro. Seu filho já nascer com um canal com 10 milhões de inscritos no canal dele no YouTube, que dá muito dinheiro isso. Você já pensou? Que top. Ele ia ganhar dinheiro, sim ou não? Ele ia crescer com uma expectativa boa, sim ou não? Você já pensou? Eu fico imaginando o sofrimento do filho do Neymar. Que triste aquele menino deve ser. Financeiramente, irmão, pensa só na situação. Eu estou falando para você de Jeremias. Ele cresceu, Billy, ele cresceu assim. Vou ser sacerdote. Eu vou ser rico, vou ser respeitado. Vou ser sacerdote, vou ser rico, vou ser respeitado. Vou ser sacerdote, vou ser rico e vou ser respeitado. De repente, no versículo 4. Lê comigo. Assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo: antes que te formasse no ventre, te conheci, coisa boa. Antes que saísse da madre, te santifiquei, glória a Deus. E as nações te dei por... É Deus olhando para Jeremias e fala assim: Jeremias, você está com uma expectativa linda que vai ser sacerdote, né? Mas eu tenho uma coisa para te dizer. O meu propósito para a sua vida não é aquilo que você espera. Você tem uma expectativa, mas eu preciso te dizer que a minha palavra, presta atenção nisso, a minha palavra vai te dar uma nova direção. Deixa eu liberar essa palavra sobre você. Você tem uma expectativa a respeito do propósito de Deus para a sua vida, mas Deus nessa noite está te visitando através da palavra. Ele está vindo até você através da palavra para dizer o seguinte: a sua expectativa talvez não seja a mesma expectativa do céu. Porque a palavra que me ativa para o propósito, a primeira coisa que ela faz é mudar a minha direção quando eu não estou no propósito. E eu preciso dizer isso, irmão. Você precisa entender que para você ser ativado no propósito, para você viver esse propósito de forma plena, há uma palavra nessa noite que vai mudar a tua direção. Vai mudar a sua forma de pensar, vai mudar a sua forma de agir, vai te transformar por completo. Sabe por quê? Porque a sua expectativa ela precisa ser frustrada. Por quê, pastor? Porque Deus quer me fazer sofrer? Não, é porque há uma expectativa do céu ao seu respeito. E muita gente tem como propósito de vida viver uma vida próspera, abundante e de muita facilidade na terra. Era essa a expectativa de Jeremias. Só que Deus chega para ele e fala assim: Jeremias, a sua expectativa é de você ser alguém respeitado, amado, que todo mundo vai abençoar você, que todo mundo vai prosperar você. Mas eu preciso te falar, a realidade que Deus tem para você é outra. E a realidade não é de acordo com a sua expectativa que vai ser tudo fácil. Mas a realidade que Deus tem para você não é que vai ser tudo fácil, mas é que tudo vai valer a pena. Não, você não entendeu. Vai ser difícil, você vai ser perseguido, você vai ser incompreendido, mas o propósito vai se manifestar na sua vida, querendo Satanás ou não. Sabe por quê? Porque Deus está mudando a sua direção. A palavra que me ativa no propósito, ela muda a minha direção. Se você perguntasse para mim,
alguns anos atrás, o que é que você quer ser da sua vida? Eu dizia assim, qualquer coisa, menos pastor. Aí eu recebi uma palavra de Deus na minha vida, irmão. E a palavra de Deus na minha vida, ela mudou a minha direção. Porque a palavra que me ativa no propósito é a mesma palavra que vai me dar a direção certa para Ele. Sabe, querido? Muitas vezes você está sofrendo na sua vida, você está tendo uma vida fora do propósito. Porque você quer uma coisa para a sua vida, mas Deus quer outra. E você vive um braço de ferro com Deus. Não, eu quero ir para cá, e eu quero ir para cá, eu quero ir para cá. Mas olha só a ignorância que a gente tem. Olha só a nossa arrogância, a nossa prepotência, a nossa soberba. Não, eu quero fazer isso. E Deus fala assim, mas você quer isso. Só que a vontade que prevalece, pelo menos é a oração que você faz no Pai Nosso. Que a tua vontade seja feita aqui na terra como é no céu. A vontade dele no céu é perfeita. Aqui na terra, para ser perfeita, ela precisa confrontar a sua vontade. Irmão, o dia que você andar alinhado com Deus, o dia que você estiver plenamente conectado com Deus, aí a sua vontade vai coincidir com a vontade dele. Mas deixa eu te dar um conselho: se a sua vontade é diferente da vontade de Deus, vá pela dele. O nosso problema é que nós queremos fazermos as nossas escolhas. Sabe qual é o nosso problema? O nosso problema é que nós queremos uma palavra que infle o nosso ego. Quem aqui tem um sonho? Quem aqui tem um sonho? Levanta a mão, você tem um sonho. Um sonho de ser, de ter alguma coisa. Levanta sua mão. Posso te falar uma coisa, irmão? A sua oração todo dia é para que seu sonho se realize, sim ou não? É ou não é? Sim. É pecado ter sonho, pastor? Não é pecado nenhum, irmão. O problema é quando o seu sonho te afasta do propósito de Deus. Eu tinha o sonho de ser jogador de futebol. Eu passei num teste. Tinha 16 anos de idade. Fui para Campinas, fiquei 3 meses lá. E eu ganhava dinheiro para jogar bola. R$150 por mês. Mas ganhava. Fiquei 3 meses. Não deu certo. Aí eu tinha um sonho de ganhar dinheiro. Me tornei vendedor. Eu trabalhei, e aonde eu trabalhei eu sempre ia muito bem. Até quando eu me casei, eu lembro que a porta de emprego fechou. A gente casou numa situação muito difícil. E um dia a Andresa chegou para mim assim, só que Deus tinha falado comigo. Deus falou assim: Emanuel, você vai vir integralmente para mim. Eu falei, tá bom, Senhor. Eu só preciso avisar minha esposa. Eu já quero te avisar aí no céu, que talvez quando eu falar para ela que eu venho integralmente para Deus, talvez vai rolar um divórcio. Não sei se ela vai aceitar não. E eu não falava para ela, Um dia ela chegou e falou assim: e aí, me fala uma coisa, eu estou arrumando serviço para você, eu estou arrumando entrevista para você, você não vai. O que você vai fazer da sua vida? Eu falei, Deus falou comigo que eu vou trabalhar para Ele. Enchi o peito para falar firme. Talvez seria a última coisa que eu faço na minha vida. Eu vou trabalhar para Jesus. Ela olhou para minha cara. Você é louco? Eu falei, é isso. Ela falou, tá bom, eu só precisava saber. E virou a costa. O problema é que quando eu falei isso para ela, irmão, eu não ganhava 1 centavo. Você sabe da história, mas quero falar para deixar registrado. Passei 1 ano trabalhando integralmente sem ganhar 1 centavo. E quando eu falo trabalhando como pastor integralmente, era de vir para a igreja 8 horas da manhã, ficar o dia inteiro na igreja, preparar a mensagem, cuidar da igreja, ajudar, trabalhar como pastor, como trabalho hoje. Não ganhava 1 centavo. Aí um dia a direção da igreja chegou para mim e falou assim: nós vamos pagar um salário para você, porque você tem limpado a igreja, então nós vamos pagar um salário para você limpar a igreja. Então eu era pastor, mas eu ganhava como faxineiro. E eu ganhava muito, irmão, R$200. Mas pode falar, já estava casado, a nossa vida começou a estabilizar e nunca faltou pão na minha mesa. E eu nunca reclamei com Deus, irmão. E eu nunca pedi 1 centavo para Deus. Eu nunca pedi 1 centavo para Deus. Pode falar? É um trabalho árduo, difícil. Continua sendo. Só que pergunta para mim se eu quero mudar de vida. E isso, irmão, aqui ou em qualquer outro lugar. Porque Deus conhece meu coração. Para eu sair daqui e voltar para uma garagem, para qualquer lugar do mundo que Ele queira que eu vá, para fazer aquilo que Ele quer que eu faça, eu vou. Eu vou. Sabe o que eu estou dizendo a você? Que a palavra que nos ativa no propósito, ela vai mudar a nossa direção. Então só quero te dar um conselho essa noite. Se você crê em nome de Jesus, receba essa palavra que está mudando direções na sua vida. Talvez seja a hora de você parar algumas coisas e dizer assim, o que eu vou fazer da minha vida mesmo? E presta atenção, quero enfatizar mais uma vez,
Eu não estou falando para você aqui que você tem que parar de trabalhar, que você tem que, amanhã você está baixo na sua carteira profissional. Não, sabe por quê? Porque é nobre, enobrece o homem. A grande maioria das pessoas, inclusive pregadores dessa nação, eles param de trabalhar para viver do ministério, mas eles não trabalham no ministério. O ministério não é a vida deles, é só a fonte de renda. E pode falar, é algo rentável, irmão. Porque eu não sei se você sabe, a maioria dos pregadores que pregam por essa nação, eles cobram para pregar, e não cobram barato. Eu conheço pessoas que cobram para pregar uma noite R$1.000, e prega todos os dias do mês, às vezes 3 vezes no dia. Pastor, é isso? É sim, e é cumprimento da palavra isso. Que nos últimos dias surgirão homens amantes de si mesmo, cujo seu coração está voltado para o dinheiro. Então é algo rentável. Mas Deus não nos chamou para ganharmos dinheiro com o ministério. Deus nos chamou para investir a nossa vida no ministério. Quando alguém me convida e fala, pastor, quanto o senhor cobra para pregar? Eu falo assim, não tem como você pagar o preço, irmão. Que o preço do meu chamado foi pago na cruz do Calvário com gota de sangue. Então nós precisamos entender o porquê que nós estamos redirecionando a nossa vida e o porquê que nós estamos, com o que nós estamos direcionando a nossa vida. Eu gostaria de mais uma vez fazer você refletir um pouco. Você tem trabalhado por um salário, você tem vivido por causa de um pouco de dinheiro que você ganha. Você fica triste porque não ganha o quanto você acha que devia ganhar. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. O seu problema não é ganhar pouco, o seu problema é não entender a missão que você tem nessa terra. E por não entender a missão que você tem nessa terra, a sua vida é vazia. Ainda que a sua geladeira esteja cheia, ainda que a sua conta no banco esteja muito próspera, a sua vida é vazia, porque você ainda não entendeu a sua missão nessa terra. Pastor, qual é a minha missão nessa terra? É viver para que a glória de Deus se manifeste na sua vida. Quer dentro de uma cozinha lavando louça, quer dentro de um banco fazendo operações financeiras, quer numa oficina trabalhando como mecânico, quer dentro de um caminhão trabalhando como motorista, quer fazendo o que for que você esteja fazendo, a sua vida precisa glorificar a Deus. E nós vivemos para quê? Para encher o nosso bolso de dinheiro. E eu tenho muito problema com isso, irmão. Com gente que fala assim, eu ganhei dinheiro, eu ganho, olha, Deus me deu isso, Deus me deu aquilo. Aí eu pergunto assim, mas o que é que você tem dado para Deus? Porque Deus está dizendo para Jeremias o seguinte, o convite de Deus para Jeremias, presta atenção nisso. O convite de Deus para Jeremias é, Jeremias, eu quero transicionar a sua vida. Você está com a expectativa de ganhar muito, de ser muito abençoado, mas eu quero que você oferte a sua vida para mim. Eu quero que você oferte o seu trabalho para mim. Um dia Deus chega para Noé e fala assim, Noé, eu tenho algo extraordinário para fazer na terra. Noé, sabe o que Noé era? Noé era vinhateiro, que ele cuidava de vinha. Agricultor, na nossa linguagem mais contemporânea. E Deus fala assim, Noé, eu quero que você abandone o que você está fazendo e você vai trabalhar para mim. Vou fazer o quê? Você vai ser carpinteiro, você vai construir uma arca. Eu acho lindo porque Noé trabalhava de dia construindo a arca e pregava de noite. Ei, arrependei-vos, viu? Então Deus quer que você ofereça o que você faz para Ele. E quantos de nós aqui, muitas vezes nós queremos receber de Deus algo para viver o propósito dele na nossa vida, e quando nós entendemos propósito, muitas vezes nós pensamos assim, é o propósito para alcançar a promessa. É o propósito para alcançar a promessa. Então você fica nessa expectativa, quando é que Deus vai me dar o que Ele falou que ia dar, quando é que Deus vai fazer o que Ele falou que ia fazer, quando é que a minha história vai mudar, quando é que a minha realidade vai ser transformada. E Deus está dizendo para você o seguinte, quando você se submeter a essa palavra, que chama você para entregar a sua vida para Ele, entregar a sua existência para Ele. Sabe o que Deus quer que você faça nessa noite, irmão? Deus quer que você se renda a Ele e diga assim, Senhor, a minha vida não será mais vivida se não for pelo motivo de glorificar o Teu nome. Você está aí, irmão? Você está aí? Eu chego para Jeremias e falo assim, você não vai ser sacerdote, você vai ser profeta. Sabe o que é lindo? Que nós, quando somos convocados por Deus para essa realidade, sabe qual é a nossa palavra? Nós sempre temos uma desculpa. Olha aqui para mim. Eu preciso falar isso para você. Deus está te chamando. Deus está te convidando através da palavra. E Deus hoje está te ativando através dessa palavra. Para você começar a ser um canal de bênção na mão dEle. Para a vida de pessoas. Mas qual é o nosso problema aqui? Para cada chamado de Deus nós inventamos uma desculpa diferente.
Então é assim, Deus nos chama para ser ativo na obra dele, a gente faz o quê? Eu estou trabalhando demais. Mas eu sou muito ocupado, eu não tenho tempo para isso. A desculpa de Jeremias era: eu sou menino, não sei falar. Mas eu acho lindo que para cada desculpa que você dá, Deus tem uma resposta para te dar. E Deus fala para Jeremias: você fala que você é menino? Ok, eu coloco as minhas palavras na sua boca. E não diga que você é um menino, porque eu estou te dando autoridade. Eu estou te dando autoridade para liberar palavras para as nações. Deus fala para Jeremias: o que é que você vê? E Jeremias fala assim: eu vejo uma vara de amendoeira. Eu já expliquei isso para você. Vara de amendoeira fala de aceleramento de processo. É Deus dizendo para Jeremias o seguinte: chegou o tempo, Jeremias. As suas desculpas não servem mais, porque há uma palavra que está vindo de encontro a você para dizer o seguinte: eu te quero para mim. Eu quero transformar a sua história. Eu quero mudar a sua realidade. Eu quero mostrar para você que o que eu tenho para você é muito além daquilo que você vive. Eu não te chamei, eu não te separei para você ter uma vida que você se estimula no domingo à noite, você se alegra no domingo à noite, mas na segunda-feira de manhã você está derrotado, você está muitas vezes desanimado e desacreditado no que Deus tem falado para você. Não, essa palavra que fala com você no domingo, que fala com você na quarta-feira, ela vai te sustentar por todo o tempo que você precisar, suportar esse processo para você chegar ao cumprimento do propósito. Há uma palavra de Deus nessa noite aqui, você crê? Qual é a palavra de Deus, pastor? A palavra de Deus é a palavra que vai ativar você no propósito. Mas para ativar você no propósito, ele precisa mudar a sua direção. E você precisa estar aberto a isso. Descobrir o propósito, me conectar com as pessoas do propósito, e receber uma palavra que me dá direção. Amanhã eu vou começar uma jornada com algumas pessoas, discipulado pessoal. Todas elas têm algo em comum. Me procuram. E quando eu falo com elas, elas dizem assim: pastor, eu quero uma direção para viver de forma diferente. Eu quero uma direção para romper, para ter uma vida feliz, para ter uma vida abundante. 99% da igreja que aqui está, se tivesse cheia, com 400 pessoas aqui, eu diria a mesma coisa. 99% das pessoas que estão aqui, que frequentam esse lugar, não estão satisfeitas com a vida que têm, mas não fazem nada para mudar isso. Deus, ele me deu uma missão de trazer para a realidade aquilo que só é potencial, aquilo que só é promessa. Eu vou começar com poucas pessoas. Essas poucas pessoas serão influenciadas, vão influenciar outras pessoas, e nós vamos chegar a um nível aqui onde, em nome de Jesus, todos nós viveremos um romper de Deus na nossa vida. Mas nós precisamos sair da ilusão. Você sabe por que você não rompe? Porque você não vive o propósito. Porque quando a palavra vem, você não tem coragem de mudar de direção. Mas eu preciso te falar, eu gostaria que você me ajudasse a pregar. Olha para quem está do seu lado e diga assim: tenha coragem para seguir a direção que Deus te der. Porque o problema é que a gente pede para Deus uma direção, mas quando Ele nos indica, a gente não tem coragem de andar. E faz um favor para mim, não peça para Deus uma direção se você não tem coragem de seguir a direção que Ele te der. A palavra que muda a minha direção é a mesma palavra que me ativa no propósito. Você está aí, diga amém. Chegou a parte que você gosta de dar glória agora, irmão. Presta atenção nisso. Aleluia. Ó, presta atenção. Me conectar com Deus para descobrir o propósito. Me conectar com pessoas que vão somar a esse propósito. E uma palavra que me dá direção, me ativa no propósito. A palavra, guarda isso. A palavra que me ativa no propósito é a palavra que vai mudar a minha direção. Amém? Me conectar com Deus. Descobrir quais são as pessoas que somam a esse propósito. E receber uma palavra que me ativa, mas também que me dá Ok. Olha que coisa linda. Moisés, ele tem o mesmo problema de Jeremias. Porque Moisés, ele nasce e ele é criado, ele é tratado, Felipe, você está aí? Ele é tratado por quem? Pela filha de Faraó. Moisés é príncipe do Egito, irmão. E Moisés cresce sendo treinado, preparado para quê? Para ser o Faraó. 40 anos da vida dele, ele pensa que é alguém, Jimmy. 40 anos, ele acha que ele é o bam. Só que Deus não criou Moisés para aquele propósito.
Então o que acontece? Deus, para Deus poder usar Moisés no propósito, Deus tem que se conectar a ele. E o que é que Deus faz? Pega isso em nome de Jesus. Deus, ele permite uma situação que Moisés mata alguém e Moisés vai fugir. Moisés foge para Midian, na terra de Jetro. E quando Moisés chega lá na terra de Jetro, Moisés, ele passou 40 anos pensando que era alguém. E agora escondido na casa de um escravo, Moisés vai passar 40 anos pensando que não é ninguém. É assim a nossa vida. A gente está bem, a gente se acha. A gente está mal, a gente se acha imprestável. 40 anos pensando que era alguém, 40 anos agora entendendo que não é ninguém. Aí quando Deus olha para Moisés e fala assim, passou 40 anos pensando que era alguém, agora está 40 anos achando que não é ninguém, agora eu vou te mostrar o que eu faço com ninguém. Para viver o propósito, para se conectar com Deus. Então Moisés vai levar as ovelhas de Jetro para trás do monte, no monte atrás do deserto. Quando Moisés chega lá, ele percebe que todo dia, Cristo, tinha uma sarça ardendo. Porque não foi um dia, Moisés foi num dia e viu a sarça pegando fogo. E sarça pegando fogo era comum, irmão. Por isso que eu digo para você, não se impressione com o que pega fogo, se impressione com o que não se apaga. Vai no outro dia, a sarça está pegando fogo. Vai no outro dia, a sarça está pegando fogo. Moisés, ele fala assim, ei, essa sarça queima, queima, queima e não se apaga. Eu vou chegar até ela para descobrir o que é que está acontecendo. Olha só, Deus estava na sarça, Moisés estava fora do propósito. E para descobrir o propósito, para se conectar a Deus, então Deus através da sarça atrai Moisés. Moisés, ele vai para lá, Deus fala assim, Moisés, não chegue para cá. Tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você pisa é santo. Então Moisés tira a sandália dos pés, Deus olha para Moisés, e quando Moisés se conecta com Deus, ele descobre o propósito dele. Deus fala assim, Moisés, você nasceu na casa de um hebreu, você foi dado como morto, e aí sua mãe então fez o quê? É para você não morrer, ela colocou você no cesto, eu te guardei, eu te coloquei dentro da casa de Faraó, e sabe o que aconteceu? Você passou 40 anos pensando que era alguém. Depois você matou um egípcio, se escondeu de novo, passou 40 anos achando que não era ninguém. Mas Moisés, eu preciso dizer, tudo que você viveu hoje foi o seu propósito. Chegou a hora de eu manifestar o meu propósito na sua vida, Moisés. E aí o que acontece? Moisés olha e fala para Deus, não Senhor, não. Então Moisés se conectou com Deus, descobriu o propósito. Deus fala para Moisés, você vai ser libertador. Moisés tem uma desculpa, como é que eu vou ser libertador? Eu não sei falar. Deus fala assim, tem alguém do seu lado. Arão será por profeta. Se conectou com Deus, descobriu o propósito. E aí então Deus conectou a ele a pessoas que somariam ao propósito, Arão e Miriam. Aí o que acontece? Deus fala para Moisés, Moisés, eu vou usar você, e você vai libertar esse povo. Moisés recebe uma palavra de Deus, e Deus fala para Moisés o seguinte, Moisés, a palavra que ativa o propósito também é a palavra que muda de direção. Então você está pensando em fugir do Egito, você vai voltar para o Egito, e de lá de dentro do Egito você vai tirar o meu povo daí. Guarda isso, que incrível, irmão. Mudou a direção, a palavra ativou o propósito e mudou a direção. E Deus fala assim para Moisés, Moisés, e para você saber que eu sou contigo, durante todo esse deserto eu vou te dar sinais da minha presença. De noite, Moisés, vai ter uma coluna de fogo, mas de dia vai ter uma nuvem. No meio do caminho, Moisés constrói um tabernáculo. E Deus fala para Moisés o seguinte, nas suas peregrinações, você tem que olhar para a nuvem. Olhar para, me ajuda, irmão, olhar para, havia uma nuvem que ficava sobre o tabernáculo. Do nada, essa nuvem levantava e começava a andar. Então a direção que Moisés tinha é olhar a nuvem se movimentando. Você está aí? Quem está aí, diga amém. A direção que Moisés tinha era observar a nuvem se movimentando. E eu fiquei pensando nisso essa manhã. Que doideira é essa de nuvem? Por que o sinal que Deus dava para Moisés que ele precisava andar era a nuvem? Por que a direção Deus colocou na nuvem? Quem aqui já andou em estrada de terra? De carro? Já andou de estrada de terra de carro? Irmão, às vezes você entra na estrada, você não vê ninguém ali, mas tem um rastro de poeira, não tem ou não?
e por causa daquele rastro de poeira você fala assim, passou alguém aqui, sim ou não? Você já viu isso? Você entra na estrada de terra e fala assim, alguém acabou de passar aqui, porque olha só a poeira. Então, a poeira é o sinal que alguém passou ali. Abra sua Bíblia comigo em Naum capítulo 1. Naum capítulo 1. Oh, glória. Naum, capítulo 1, versículo 3. Naum, capítulo 1, versículo 3 diz assim, preste atenção nisso. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e o culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são a poeira dos seus pés. Tem gente que já entendeu. Deus fala para Moisés o seguinte, Moisés, quando você tiver que caminhar, a minha direção para você vai ser a nuvem, porque as nuvens são poeira dos meus pés. Quando a nuvem se movimenta, é sinal que eu estou andando, eu estou caminhando, e eu preciso estar atento, porque a direção de Deus para mim é a seguinte: vem para onde eu estou indo, vem participar do que eu estou fazendo, vem para a direção que eu estou te dando. Nós precisamos voltar a olhar para onde Deus está se movimentando na nossa vida, e muitas vezes você tem olhado, sabe para quê? Para onde as pessoas estão indo e se perdendo, só que Deus está dizendo o seguinte para você: ei, se prepara, porque eu estou começando a caminhar na sua história, e eu vou deixar rastro na sua história, que eu estou pisando em lugares que você nem imagina, eu estou pisando em áreas do seu coração que você nem imagina, sabe, áreas complexas, sabe as áreas onde você guarda traumas, sabe as áreas onde você guarda feridas, sabe as áreas onde você tem trauma dos seus pais, trauma da sua história. Deus está dizendo para você o seguinte: se prepara, porque a minha nuvem vai começar a passar por lá, e a minha nuvem é a minha presença, e a minha nuvem é também sinal que eu estou caminhando em lugares onde você nem imagina. A palavra que me ativa é a palavra que me dá a direção, e a direção que eu tenho que seguir é a direção por onde Deus está indo. Tem gente aqui que você estava indo por caminhos que Deus não está nesse caminho, mas nessa noite Ele está te convidando. Está na hora de mudar de caminho, está na hora de você parar de olhar para a terra e começar a olhar para a nuvem, porque a nuvem é o sinal da onde Deus está indo. Fique de pé em nome de Jesus. Eu quero orar por você essa noite, que precisa mudar de direção, e crer que essa palavra está convertendo você de novo. Você está indo por caminhos que não são de Deus na sua vida e na sua história, e Deus nessa noite quer te convidar, te dar uma oportunidade. Você não vai viver o propósito dele se você for pelos seus caminhos. Você precisa entender que a ativação, o sinal da ativação do propósito é a mudança de direção, e nós precisamos mudar algumas direções da nossa vida. Precisamos paralisar algumas coisas e começar a movimentar outras que estão paradas. Eu quero orar por você que quer mudar de direção nessa noite, que quer viver o propósito de Deus, mas você quer ser ativado nesse propósito, que quer dar um sinal que a ativação vai acontecer na sua vida. Você quer mudar de direção, sai do seu lugar, eu quero orar por você. Se os voluntários puderem me ajudar apagando as luzes, sai do seu lugar, eu quero orar por você que vai mudar de direção, que está disposto. Senhor, eu estou entendendo o que o Senhor está falando. Eu vou mudar de direção, eu preciso mudar de direção. Eu quero orar contigo nessa noite, irmão. Lembro quando te encontrei, tudo novo você fez. Os
abraços que senti me fizeram prosseguir. Quantas vezes eu caí, mas você me levantou. Eu pensava estar bem, mas me reindou. Eu me reindou. Eu me reindou. Eu me reindou. E eu me rendo. Eu me rendo. Eu me rendo a ti. E enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Toque em mim de novo. Enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Em nome de Jesus, querido, feche teus olhos. Os intercessores, por favor, levantem as mãos, intercedam, orem. Eu quero orar para repreender o que está te prendendo nessa noite. Porque existem coisas que você precisa renunciar, existem coisas que você precisa deixar. Existem caminhos que você precisa abandonar. E existem direções que você precisa tomar como nova. E Deus está te dando uma oportunidade, mas existe algo te prendendo. E em nome de Jesus eu entro no mundo espiritual agora para batalhar pela sua vida, para declarar libertação sobre a sua vida, para declarar liberação sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Deus está te chamando para um novo tempo. Deus está te chamando para uma nova jornada. Deus está te convocando a tomar uma direção nova na sua vida. Então, em nome de Jesus, tudo que te paralisa agora, tudo que te amedronta agora, tudo que te impede agora de tomar um novo rumo para a sua história, tudo que está te bloqueando agora, todas as setas e todos os laços preparados pelo maligno para aprisionar a tua alma e para aprisionar a tua vida, eu repreendo agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Isso, venha, em nome de Jesus. Toda opressão, em nome de Jesus, na sua mente, eu repreendo agora e declaro sobre a tua vida um tempo de mudança de caminho. Mudança de caminho. Mudança de direção. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a tua vida, Espírito Santo de Deus, toque em mim de novo. De novo. Eu não me vejo Sem tua presença. Toque em mim de novo. Enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença.
Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Glória. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Eu quero viver algo novo e faz meu coração bater de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver e faz meu coração bater de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Santo Espírito, Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Enche-me, Deus, até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória. Enche-me, Deus, até transbordar. Derrama tua glória, derrama tua glória. Enche-me, Deus, enche-me, Deus. Enche-me, Deus, enche-me. Olha. Enche-me, Deus. Quando eu falava aqui sobre o que a criança sofre e sente no ventre, a sua alma doía, porque o diabo tentou ceifar a sua vida quando você ainda estava no ventre da sua mãe. Por favor, pastor, me ajuda. Há uma angústia profunda, é uma ferida que ainda não fechou na sua alma. Ah, foi Deus que não deixou aquele remédio fazer efeito. Foi Deus que não deixou a morte visitar aquele ventre. E o diabo sopra que você é rejeitada desde o ventre, mas nessa noite Deus ecoa a voz dele dentro dessa casa para dizer: você é escolhida e amada desde a eternidade, porque antes que te formasse no ventre eu era contigo, te separei e te escolhi para um propósito. E nessa noite eu curo a tua alma. Em nome Enche-me, Deus, até transbordar. Derrama tua glória, derrama tua glória. Enche-me, Deus, até transbordar. derrama sua glória, derrama sua glória. Enche-me, Deus, enche-me, Deus. Enche-me, Deus,
nome de Jesus. Levante suas mãos onde você estiver agora. Deixa Deus te tocar aí, irmão. Esse é um ambiente profético, onde decretos estão sendo liberados, palavras estão sendo liberadas. O que te ativa no propósito é uma palavra, e é uma palavra do céu para a sua vida nessa noite, que vai te ativar e vai mudar a sua direção. Ei, você não vai para o sepulcro, você não vai para o vale, não, o inimigo não vai matar e nem destruir a sua vida, porque hoje Deus está te visitando com fogo. Em nome de Jesus, Deus, eu te peço que o Senhor alcance a cada vida, que o Senhor alcance a cada vida, e sobre cada coração que aqui está, Deus, toda a revelação da palavra essa noite, das raízes, que o Senhor em nome de Jesus visite-as, Pai, em nome de Jesus, as raízes, cure as raízes, muda direções, anule sentenças satânicas, demoníacas, em nome de Jesus. Nós declaramos nessa noite, Pai, nós declaramos nessa noite, de dentro pra fora, vem queimar em mim, de dentro pra fora, até me consumir, de dentro pra fora, vem queimar em mim, de dentro pra fora, até me consumir. Em nome de Jesus, Deus, nós declaramos nessa noite, Pai, glória. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se prepare, que Deus vai visitar pessoas aqui. Deus vai visitar pessoas aqui. Deus vai visitar pessoas aqui. Feche os teus olhos, irmão. Então vem, amado, vem. E 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 então vem, amado, vem. Vem e beija-me com tua glória. E vem e beija-me com tua glória. E vem e beija-me com tua glória. E vem e beija-me com tua glória. Deixa o teu rio fluir, deixa o teu vento soprar, deixa o teu fogo queimar até me consumir. Deixa o teu rio fluir, deixa o teu vento soprar, deixa o teu até me consumir, até me consumir, de dentro, vem queimar em mim, de dentro, até me consumir, de dentro,
Céu e terra se encontram. O seu plano, o universo estremece. Céu e O universo estremece. glória. Oh, glória. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos por essa noite. Agradecemos por tudo que o Senhor está fazendo. Declaramos, ó Pai, mudança de direção, ativação de propósito. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor, irmão?